Oi, gente amiga, domingo, que beleza! Estamos iniciando a caminhada com reflexão. Temos que sempre estar conversando porque precisamos cuidar do espírito e da matéria, o corpo, a casa. Temos que manter a casa limpa, em movimento, né? Seja ele espiritual e seja ele material. E eu gostaria, antes de começar o comentário, eu sou Marcos Goulart, estou falando aqui do condomínio Bom Clima, onde encerrei a caminhada com a minha esposa. Ela já está se recolhendo, daqui a pouco eu subo, né, no sexto andar e vou ajudá-la, né, com as coisas da casa. E é assim que um relacionamento é duradouro. Estou 40 anos casado. Então teve que haver reformas íntimas, né? Tanto dela como minha, para que a gente pudesse atingir um nível aceitável de relacionamento. E eu gosto sempre de lembrar, né, que a caminhada, ela proporciona a gente conversar sem brigar. Porque não é questão de opinião, de razão. Ela vai caminhando, ela fala alguma coisa que eu não gosto, mas como é caminhada, você fica ali escutando, né? Daí a pouco eu também, acabou de falar, eu falo o que eu penso e ela não gosta, também escuta. Porque se você estiver num ambiente carregado, nem deixa o outro acabar de falar, você já corta, ela corta e cria aquela energia que nós temos que evitar. Por isso que a caminhada, ela tem que estar com o celular ou na música ou desligado, não vendo nada, ouvindo nada que seja do mundo externo. A caminhada você tem que aprender a fazê-la espiritualmente. O que é espiritualmente? É o sentir, aproveitar aquele momento, não é igual aqui, eu estou caminhando, dou muito valor aqui do meu lado direito, área verde, os pássaros, o vento, né, batendo no rosto, a gente interagindo com as energias de Deus. Antes de entrar na reflexão de hoje, que é caminhada e reflexão, quero solicitar que vocês prestigiem o podcast que eu faço todas as quartas e todas as sextas, às 14 horas. Quarta é o Espiritismo Além do Nosso Tempo, né? A flor de amanhã nasce na semente de hoje, é o slogan. E na sexta-feira, gerenciando conflitos espirituais. O importante é o sentir. Esses dois podcasts, você pode participar pelo youtube.com/marcosbg1950. É bom vocês dão as opiniões, ou dá só um oi. E é às 14 horas porque já faz muitos anos que eu faço o programa às 14 horas, para não concorrer com os órgãos que fazem à noite. É live, é palestra, eu saio muito. Então, deixei às 14 horas. Se você quiser conhecer como é o procedimento, entra lá no meu YouTube e escolhe. Você pode ver gente que faz bem, caminhada com reflexão. Tem um outro que eu também gosto muito, pequenas atitudes, grandes resultados, palestras, live, tudo que eu posso eu jogo lá no meu canal. É um canal novo, porque eu perdi o antigo, por problema da internet, não deu mais para recuperar, então iniciei esse. Conto com vocês. E se você quiser conhecer as casas espíritas de Guarulhos e Arujá, entra no site. É digitar uzeguarulhos, tudo junto, .com.br. Entra, vai sair um link azul, uma página azul, e no lado esquerdo você vai ter os endereços das casas e as palestras, tema, tudo ali direitinho. Isso é bom para as pessoas que querem, às vezes, solicitar palestrante ou querem
interagir com uma casa próxima à sua residência. Tá? Fica lá, o site está muito bem montado com o nosso querido Luiz Gouveia. Você pode interagir sem problema nenhum. E, dando continuidade, nós estamos, primeiramente, cuidar do corpo, né? Levantei de manhã, fiz o café para minha esposa, tal, me alimentei bem. Não precisa de muito dinheiro para alimentar bem, é só fazer as escolhas, né? Os remédios que eu tomo para o coração, 2 cirurgias. Não é gordura nem nada, mas é deficiência do corpo. E assim a gente aprende a comer fruta, tudo que pode, dentro da possibilidade de nós direcionarmos o ganha-pão. Porque muitas das vezes a gente dá muita importância a um churrasco, a uma bebida, ao fumo. Não tem tempo, né? Não sobra dinheiro para cuidar da saúde. E é importante, principalmente a gente que está batalhando no dia a dia, né? A gente precisa cuidar do corpo. E do espírito, sempre boas leituras, bons filmes. Sempre que eu dou a minha palestra, eu lá indico alguns livros, alguns filmes para refletir. O romance, ele tem a sua finalidade de mexer com o nosso sentir. E o estudo vai aprimorando o nosso conhecimento. Porque nada é errado. Tudo tem uma razão de ser. Por isso que é bom sempre interagir com os dois. E hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a questão 100, que Kardec magnificamente classificou os espíritos. Ele classificou pelo questionamento que ele fez aos espíritos e eles responderam. Nós vamos classificar os espíritos em 3 categorias. Mas essas 3 categorias é igual o arco-íris. Né? Você olha o arco-íris, ele tem as cores básicas, aquela que você enxerga. Né? O amarelo, o verde, o azul. Mas entre uma cor e outra, tem milhares de cores, que são a passagem de uma cor para outra, elas vão se misturando e vão dando as cores secundárias. E Kardec também nos informava essa forma de pensar, que entre os espíritos, essas 3 classificações, tem milhares de outras. Mas nós temos que basear nas 3, porque para a gente se situar, para a gente entender. Como eu faço esse trabalho dentro do sistema carcerário, a gente sabe que ali a barra é pesada, o pensamento é pesado. Então, você sabe que tem alguns que já estão pensando em deixar o crime, né? Alguns estão pensando em modificar, porque sentiu que diversas reencarnações fazendo essa escolha não está trazendo proveito nenhum e fica sempre no mesmo ciclo. E temos os espíritos de luz também, que nós vamos ver como Kardec se classificou, porque esses espíritos que é de Jesus, né, para cima, são espíritos de muito conhecimento, que foi designado aqui para o nosso planeta, que eles também não interferem muito ou nada nas nossas escolhas. Simplesmente vão alimentando o conhecimento, as energias boas para que a gente supere os nossos próprios desafios. E temos os espíritos bons, né? São aqueles que ainda também têm necessidade da matéria, têm necessidade, mas colocam em prioridade sempre ajudar o próximo. Então, quais as 3 classificações que a gente tem? São os espíritos puros, os imperfeitos e os bons. Então nós vamos começar com os espíritos imperfeitos, porque é aí que a essência da doutrina espírita. É nós entendermos que alguns não chegou a hora. Não é o momento de ele despertar
Ele ainda está... Os imperfeitos são espíritos muito... necessitam muito do poder, do dinheiro, do ouro. Ele acumula e não quer parar jamais. Não importa, desde que ele nasce até desencarnar, e depois do outro lado ele continua com o desejo do ter. Nada de ser. Ele acha que o ser é ter. E ele trabalha para isso. E a gente vê pela história, né? Se a gente acompanhar, a gente vê o Egito com as suas pirâmides. São os espíritos que vieram de Capela e ali exercitaram o ter mesmo, seu ouro, seus escravos, a vida eterna, mumificar o corpo, porque eles achavam que voltava no próprio corpo. Então, são espíritos que até hoje a gente vê, hoje na política, né? Mas você vê que isso aconteceu com o Egito, com os maias, com os romanos, né? A religião cristã, ela desenvolveu destruindo as outras e colocando a sua, eliminando poder, ter poder sobre o povo, usando Deus para isso, usando o diabo para aquilo. E foi conseguindo, se tornou a maior religião aqui do Oriente, do Ocidente, né? Do Ocidente. No Oriente, a maior religião é a muçulmana, que também usou Maomé, o Alcorão e direito, né? de punir aqueles que agem errado. Então, esses espíritos, eles continuam reencarnando e exercitando o poder, esses espíritos impuros. Inclusive, aqueles que, naquela época, tinha essa possibilidade de voltar no próprio corpo e mumificava, hoje já existe uma tecnologia mais moderna, né? Que é o congelamento. Eles congelam o teu corpo, porque se amanhã descobrirem a cura, ou seja o que for, o espírito volta para o próprio corpo. E gastam dinheiro, uma fortuna imensa, para manter esse desejo. E essas empresas que fazem isso estão poderosas e ricas, porque fica ali mumificado tecnologicamente o corpo para voltar. É claro que isso aí é alimentado pelo aquelas cores que misturam, né? Pelo ódio, pela raiva, pela ignorância, pela inveja, pelos ciúmes. Tudo que é negativo tem que alimentar o poder. E aí depois nós vamos saindo das trevas, né, do pensamento negativo, do inferno que é a vida de quem quer ter, ele não consegue largar daquilo, para os espíritos bons, que já é uma escala evolutiva do arrependimento. Quando um espírito ele vai reencarnando e vai querendo ter, vai usando a tecnologia daquele momento, daquele dia, e verificando que não adianta nada, que ele não conseguiu a paz interior, ele começa a dividir. Já começa a não querer tanto. Já começa a querer ajudar alguém, mesmo que seja um pouquinho. Isso faz me lembrar que um grande empresário, muito ganancioso, aqui no Bom Clima mesmo, a esposa dele, professora, pediu que eu fosse fazer um evangelho na casa dela. Eu não sabia qual era o assunto, mas naquela época eu tinha mais disponibilidade, mais jovem. Eu fui lá fazer o evangelho. Quando chegou lá, é um sobradinho simples, muito bem montado, tal. Sentamos lá na mesa, falei, traz o copo d'água e o evangelho. E o meu evangelho eu faço ele com responsabilidade, né? Eu não faço ele sem que a pessoa que solicitou se envolva na orientação espiritual. Então eu passo um papel, coloquei o nome dela, ela falou do outro lado é o nome do meu marido. Tá. Qual é o grande dificuldade da senhora? Aí ela falou, eu sou professora, ganho pouco e dentro da minha casa eu tenho que pagar tudo. Água, luz, comida,
às vezes a moça para passar, a moça ainda tem que trabalhar. E meu marido é muito rico. Tão rico que o Bradesco manda um helicóptero buscar ele quando ele quer ir em algum lugar. Mas ele não gasta um tostão. É avareza. E eu falei, onde ele está? Ele falou, ele está lá em cima, ele não quis descer. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer a gente. E vamos ver o que a espiritualidade dá para ajudar, porque é complicado, né? É acumular riqueza e trazer dificuldade para a família. Aí, quando ela abriu o evangelho, caiu na avareza. Fizemos a leitura, fizemos um comentário e solicitamos que a espiritualidade pudesse interagir e tal. E foi embora, né? Isso foi num sábado. Quando chegou na segunda, ela me ligou. Toda contente. Ô, seu Marcos, o evangelho foi ótimo. Eu pensei, a gente quer coisa grande, né? Eu falei, o que houve, meu anjo? Pela primeira vez na vida, meu marido comprou uma pizza. Olha, para mim é engraçado, né? Tanto dinheiro comprar uma pizza. Mas para ela já foi um grande acontecimento. Alguém que não tirava um centavo do corpo. Então, o que isso quer dizer? São os espíritos que estão começando a sair da impureza para ser bom. Aquela pizza para ele foi a pior coisa que ele fez, porque tirou do dinheirinho dele, essas coisas todas. Para ela, já foi mostrando que ele já está modificando. E para nós, egoísta, é muito pouco. O homem mais rico, dono de propriedade, tudo fazer isso, viver isolado dentro de um sobradinho pequeno, para não gastar, ainda fazendo isso com a esposa. Então, essa passagem do impuro para o espírito bom, que é difícil. Às vezes dói muito, mas dói muito. Mas é um processo de está no evangelho, é o duelo, né? Hoje eu te mato, amanhã você me mata. Amanhã, carne eu te mato, no carne você me mata. Até uma hora que um tem que parar, né? Só vai ele que vai morrer aqui na Terra. Aí o outro vai ver que não adianta ficar matando e muda. Mas primeiro o que tiver mais consciência tem que fazer isso. E os espíritos bons, eles têm a necessidade de cobrança, justiça, condenar, dinheiro, propriedade. Ainda não se desligou de toda a necessidade da terra, mas divide. Quando ele tem bens, ele sempre vai tirar um pouquinho para dar para quem não tem. Ele já tem dentro do coração dele a chama de que não adianta nada acumular e tem que administrar, é claro, mas vai sempre encontrar uma forma de ajudar o outro. Essa é a beleza dos espíritos bons. Eles distribuem sopa e eles ficam até meio... Eles dão cesta básica, eles ficam meio, às vezes, perdidos, que olha ali uma pessoa que não tem recurso nenhum, está fazendo mais do que ela, que tem carro, tem tempo, tem empregada, tem tudo, e vai lá no centro espírita ou na sua religião ajudar os outros. Mas são espíritos bons. E dentro desses espíritos bons, tem a classificação também, sabe? Tem aqueles que ainda têm inveja, né? Cria dificuldade. Tem uns que têm a ingratidão, não aceita a ingratidão das pessoas, porque ela está sendo boa. E essas, né? Eu ajudo tanto e ninguém quer me ajudar. São espíritos que ainda são bons, mas interagem ainda com o sentir. E agora os espíritos puros. Deus meu. Aí as coisas complicam, porque quando a gente entender a pureza desses espíritos da ordem de Jesus para cima, a gente vai entender que não precisa pedir nada. A gente só precisa ser grato pela doença,
pelo excesso, pelo menos excesso. Por tudo a gente tem que ser grato. E solicitar, claro, que se tiver merecimento, que eles nos ajudem a superar aquele desafio, que às vezes é um relacionamento. Nós tivemos aí o mês inteiro falando sobre finados, né? Então, às vezes, uma pessoa boa, que é o seu sustento parte, e você não entende Deus. Outro dia eu recebi uma solicitação de uma senhora que o filho, com 7 anos, pegou uma doença pulmonar e 3 dias depois já tinha falecido. E ela não conseguia entender. E tinha dificuldade. E é difícil, porque o luto tem que ser respeitado. Mas esses espíritos de luz, o que eles falam para nós? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que quer dizer? Quanto tempo ela vai sofrer por ter perdido o filho, ter perdido o pai, ter perdido a mãe, outro ter perdido o dinheiro, seja o que for. O quanto tempo você vai ficar, né, sofrendo, não dando oportunidade de refazer, já que a gente é imortal. Então os espíritos puros também têm essa mistura do arco-íris, né? São espíritos de mais luz, mas vai vindo, segundo a nossa necessidade, dos espíritos que ainda são bons, têm conhecimento, mas é muito pessoal. Ele já não vê o todo, ele não consegue ver o universo, ele vê o nosso mundo, às vezes vê o nosso bairro, às vezes vê a nossa casa, né? Às vezes vê só o nosso coraçãozinho. Depende, porque eu tenho meu mentor, são 3. Mas o importante é o Padre Bento, que trabalha com meus sentimentos. Mas ele é um paizão. Tem amor, tem caridade, tem respeito, mas a missão que ele recebeu é cuidar de me fazer uma pessoa melhor. Então, são espíritos de luzinha, que eu falo, né? Que está sempre ao nosso lado, intuindo, mas ele não interfere no todo, né? Ele não interfere na minha esposa, nos meus filhos. Não, a missão dele é ser a minha luz. É muito pessoal, é uma missão que ele recebeu. E os espíritos puros de grandeza, eles já pensam no universo, já não fica no pequenininho, da minha necessidade. Então, são 3 classificações brutas, né, na qual vai diluindo o conhecimento e a prática dos espíritos. E a única forma de a gente interagir é conheça a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quer dizer o seguinte, aceita a intuição para que possa mexer com o seu coração. E isso nos faz ser felizes, e vamos participar da construção de um mundo melhor, que muitas das vezes não é esse é prova e expiação. Nós vamos merecer a fazer parte de um mundo de regeneração. E assim leia Exilados de Capela, vai entender todo esse acontecimento. Quero agradecer a atenção de todos, espero que eu possa ter aproveitado a caminhada e feito uma reflexão, o sentir, interaja com o meio, observe o meio e tire, né, um horário para fazer a caminhada, seja de manhã, à tarde ou à noite, e leve na sua consciência qual vai ser a reflexão daquele dia. O que eu vou pensar? O que eu vou trabalhar em mim? E usar desse artifício da caminhada. Tá bom? E não esqueçam, toda quarta e toda sexta-feira, às 14 horas, eu conto com vocês. Gratidão a todos os menininhos e menininhas de coração bom. E vamos que vamos, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente.